Bonjour! Salut à tous et à toutes! Seja muito bem-vinda, bem-vindo nesta nossa aula, nosso encontro de francês com música, para você falar francês com confiança, com naturalidade, usando a cultura francesa a seu favor. Allez, c'est parti! Hoje eu vou mostrar para vocês uma música relativamente nova em francês. A música se chama La Symphonie des Éclairs, e a cantora é uma cantora nova que está, assim, bombando na França, se chama Zao de Sagazon, um nome bem diferente, Zao de Sagazon. E a gente, hoje, como a gente vai trabalhar? A gente vai ler a letra da música juntos, e ao ler essa letra, a gente vai aprender vocabulário, pronúncia, etc., para que você sempre se sinta mais segura, mais seguro na hora de se comunicar em francês. Isso tanto faz se você está começando do absoluto zero ou se você já fala francês. Voilà, voilà. Então, ó, essa aqui é a nossa letra. Ó, La Symphonie des Éclairs. É legal que a gente começa a perceber que em francês, às vezes, quando a gente só escuta algo, parece algo muito diferente entre o francês e o português. Mas quando a gente bate o olho nas coisas escritas, a gente reconhece as palavras. Isso acontece justamente pela importância da pronúncia em francês. Por exemplo, aqui, ó, symphonie. E aí eu vou usar esses códigos visuais, cores, para que você comece a reter que cada vez que aparece a mesma cor, a gente vai fazer a mesma coisa. Tá vendo como é importante você estar aqui no YouTube comigo? Pois se eu puder, eu até compartilho a tela um pouquinho melhor aqui com vocês. Então, olha, um ponto importante é sempre que a gente tiver IM, IN, YM, como é o caso aqui, ou YN, a gente precisa fazer aquilo que eu chamo de sorriso amarelo, que é assim, ó, eu preciso mostrar os meus dentes, eu não vou falar as letras de forma separadas, tá? Então, a gente faz assim, symphonie, symphonie, symphonie. E a canção então chama La Symphonie des Éclairs. La Symphonie des Éclairs. Outro ponto que a gente vê já no título, tem mais duas coisas, né? O que está em vermelho são as letras finais que a gente não pronuncia. Então eu não vou falar a letra E e não vou falar a letra S, né? Então não é Symphonie des Éclairs, é Symphonie des Éclairs. A gente interrompe o som antes da palavra terminar. E, finalmente, esse último detalhe aqui, ó, quando uma palavra em francês termina com uma consoante e a próxima palavra começa com uma vogal, a gente gruda o som das duas. Então, vira des éclairs. Des éclairs. La Symphonie des Éclairs. Então, o título dessa música é A Sinfonia des Éclairs. O que é éclair? Pode ser bomba de chocolate? Pode, mas nesse caso não seria a Sinfonia das Bombas de Chocolate, seria a Sinfonia dos Raios, tá? Un éclair é um raio de uma tempestade. E aqui o nome da cantora, Zao de Sagazon, e a gente vê novamente um som nasal aqui, que eu coloquei esse azulzinho, e a gente tem que abrir a boca como se estivesse com uma batata quente dentro da boca. Sagazon, Sagazon. Olha só, vou aumentar aqui a imagem em mim. Sagazon, Sagazon, tá? Então, a gente precisa abrir a boca dessa forma mais vertical. Bom, então, vou fazer o seguinte. Eu vou ler de uma forma mais pausada um trecho da música. Depois, boa, a Denise está repetindo, tô vendo que tem gente repetindo, bravo. Eu vou ler, então você pode acompanhar a leitura junto comigo. Depois eu vou traduzir e por último a gente vai trabalhar essas cores que eu fui colocando aqui no nosso texto. Eu vou marcando como se fosse um karaokê, hein? Vamos lá. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Então a gente vai até aqui. A música, eu não sei imitar exatamente assim a melodia. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Enfim, não vou saber cantar ainda esta música. Mas, então, o que significa? Ela é uma música extremamente poética. Essa cantora, Zao de Sagazon,
acho que ela tem 24 anos neste momento, e ela escreveu essa letra muito sobre ela. E essa é uma das músicas que fez ela estourar na música contemporânea francesa. Il fait toujours beau. Faz sempre um tempo bonito. Quando a gente fala il fait beau, tira esse toujours aqui do meio, ó. Il fait beau é uma expressão em francês para dizer que o tempo está bonito, que o céu está azul, que o dia está bonito, tá? Em português a gente fala assim, o dia está bonito hoje, né? Em francês, il fait beau. Il fait beau. Esse il não é uma pessoa, apesar de que se eu traduzisse ao pé da letra, seria ele. Então seria ele faz sempre belo. Mas você percebe como, se eu traduzo cada uma das palavras na ordem que elas aparecem, não quer dizer nada. Não, a gente não encontra o sentido de fato da canção ou da frase em português. Então a gente vai fazendo, o que a gente precisa entender que há questões culturais. Por exemplo, para eu falar sobre o tempo, eu sempre vou usar il fait e o tempo. Aqui a palavra que remete ao tempo é a palavra beau. E olha só a pronúncia. Il fait toujours beau. São várias letras, mas a gente pronuncia outra coisa. E se você não tem segurança sobre isso, o mais provável é que você se sinta inseguro na hora de se comunicar em francês. Porque muitas vezes as pessoas ficam lembrando e imaginando como a coisa é escrita e querem falar cada uma das letras que aparecem. Il fait toujours beau. Sempre está bonito o tempo. Au-dessus des nuages, por cima das nuvens. E aqui essa palavra aqui também é muito legal, por isso que eu coloquei ela em negrito. Au-dessus significa por cima. E a gente precisa marcar bem a diferença desse U aqui, que eu coloquei em verde, dessus, dessus, que é aquele U com um biquinho do francês, dessus. Se você fizer o U do português, nesse caso, eu vou ouvir outra coisa. Eu vou ouvir dessous, que significa de baixo. Então, seria exatamente o contrário. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi, si j'étais un oiseau, faz sempre um tempo bonito por cima das nuvens, mas se eu fosse um pássaro, e aqui, ó, termina com consoante, começa com vogal, eu grudo. Si j'étais un oiseau. Mas se eu fosse um pássaro, j'irais danser sous l'orage. Eu iria dançar debaixo da tempestade. Olha o su aqui que apareceu, ó. Su, de baixo. Je traverserai les nuages comme le fait la lumière. Eu atravessaria as nuvens como faz a luz. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Eu escutaria debaixo da chuva a sinfonia dos raios. Então, esse aqui vai ser tipo o refrão. A gente vai ver que ela vai repetir esse trecho que a gente leu até aqui algumas vezes. O que a gente tem nas cores? Sempre que eu marquei em vermelho, são os finais de palavra que a gente não pronuncia. Então, eu vou ler devagar e eu queria que você lesse junto comigo. Tá? Il fait toujours beau. Vou repetir. Il fait toujours beau. Au-dessus des nuages. Repara que eu não falo esses S's, o ES, tá? Au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, o único caso em que eu vou falar esse S é porque eu grudei aqui os dois. J'irais danser sous l'orage. J'irais danser sous l'orage. E aí a gente vai criando esses códigos visuais para que quando você bate o olho na letra, você já sabe do que se trata. Então, por exemplo, E-A-U, essas três letras juntas, sempre isso vai ter o som de O, só a letra O. São três letras, mas a gente pronuncia um som apenas, O. A letra O com U é o U do português. Toujours, su. Isso vai aparecendo também algumas vezes. E a letra O com I, que faz o som de wa em francês. Wa. Por isso eu falo moi, oiseau, tá? O resto nós já vimos. Agora vamos seguir a música. Querem seguir a música? Quem aqui tá gostando, aproveita, já se inscreve aqui no canal, hein? Não deixe de se inscrever. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas
Pas faute d'essayer de les retenir ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Vamos lá. Dès sa plus tendre enfance, desde a sua mais tenra infância, a sua mais antiga infância, elle ne savait pas parler autrement. Ela não sabia falar de outra forma. Elle ne savait pas parler autrement. Qu'en criant tout bas, que gritando baixinho. Pas faute d'essayer de les retenir. Pas faute significa não que ela não tenha tentado reter o quê? Ces cris et ces larmes, esses gritos e essas lágrimas que lhe faisaient tant, que ela produzia tanto. Então aqui mostra que apesar dela ter esse desejo de segurar os gritos e os choros, ela não conseguia fazer, ela só conseguia falar desta forma. Então, vou ler mais uma vez para você perceber aqui as cores colocadas nesse texto. Deixa eu aumentar aqui. Dès sa plus tendre enfance, repara, ó, o U de novo, aqui tem que ser o U com biquinho, plus. E o S do final, né, o E no final, a gente não fala. Dès sa plus tendre enfance. Esse de significa desde. Desde a sua tenra, é assim que fala, né, em português, tenra infância, acho que é assim. Elle ne savait pas parler autrement. Ela não sabia falar de outra forma. Autrement, uma palavra bastante usada em francês. Autrement, que significa de outra forma, tá? Qu'en criant tout bas, que gritando baixinho, pas faute d'essayer, não sem... aqui tem que ler a frase toda, que é pas faute d'essayer de les retenir. Não é que ela não tenha tentado retê-los. Ces cris et ces larmes, estes gritos e estas lágrimas que lhe faisaient tant, que ela fazia tanto. E aí volta o refrão. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Eu não lembro a melodia. Je traverserai les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête. Avouez, il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais... Então aqui um trecho um pouco maior. En grandissant, crescendo. Aqui interessante um ponto, ó. Muitas vezes as pessoas olham e pensam assim, quando a gente tem esse on e esse ANT aqui no final, é o gerúndio do português. Mas aqui a gente tem uma diferença, é o gerundif, isso aqui se chama assim, mas tem uma diferença entre o francês e o português, porque aqui a gente está mostrando que há duas ações simultâneas. En grandissant, rien ne s'est calmé, nada se acalmou quando ela cresceu. Isso é o sentido. Petite tempête s'est trouvée, pequena tempestade, ela se auto-chama assim, petite tempête, e repara, a letra E não fala, não é petite tempête, tá? É petite tempête. Os franceses desistem das palavras antes delas terminarem. Petite tempête s'est trouvée, a pequena tempestade se encontrou, des raisons de pleuvoir autant. E aqui, olha que bonito. Pleuvoir significa chover. Então, ela se autodenomina petite tempête, pequena tempestade, encontrou para si mesma razões para chover tanto, que obviamente remete a chorar tanto. Qui pourrait l'aimer franchement? Quem é que poderia amá-la realmente, francamente? Esse franchement também é uma palavra muito usada em francês, não é uma palavra não elegante, que tenha, como é que fala isso? Eu esqueci agora, um status, assim, tipo, não é uma palavra muito polida, é uma palavra que a gente usa no dia a dia, franchement, que é realmente, francamente. Personne n'aimerait se retrouver, ninguém gostaria de se encontrar au cœur d'une tempête, no meio de uma tempestade. Aqui ela usa a palavra cœur, no coração de uma tempestade. Avouez, falem a verdade. Il y a des raisons de pleurer, há razões para chorar, elle a ses raisons, ela tem as suas razões, mas, e aí volta o refrão,
Il fait toujours beau dessus des nuages, mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Quand la tempête a su, vou ler aqui a próxima etapa. Quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil. Gente, vocês estão me desconcentrando, férias infantis, gente. Quand la tempête a su, aqui, ó, a gente muda, né, para o passé composé, que é um tempo do passado que mostra que aquilo já aconteceu. Então, quando a tempestade soube que as melodias poderiam se escapar do vento e se retrouver dans le cœur des gens e encontrar-se no coração das pessoas, celle-ci se dit, ela então se disse, nulle raison d'envier le soleil, não há razão para ter inveja do sol. Je ferai danser les gens au rythme de mes pleurs. Eu vou fazer as pessoas dançarem no ritmo dos meus choros. La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs. A tempestade dos meus cantos virá requentar os corações. Réchauffer mon cœur. Requentar o meu coração. Esquentar ou requentar o meu coração. Então, olha que coisa linda, assim, bem poética. Inclusive, eu vou dizer, os franceses têm essa característica, né, de ter um discurso, uma forma de falar bem rebuscada, bem poética mesmo. E isso dá uma qualidade na forma de falar. Vocês concordam comigo? Hoje a gente está fazendo uma aula diferente, né? É uma música que eu conheci há menos tempo e eu resolvi agora que eu vou passar, é um trechinho dela. Eu não posso passar muito tempo, senão o meu vídeo fica bloqueado. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ces cris et ces larmes qui les faisaient tant. Vou deixar até aqui e vou deixar vocês assistirem depois a música inteira, escutarem a música toda, mas ela tem essa coisa um pouco melancólica. Sempre estudar uma música é uma forma de você aumentar o seu vocabulário, trazer o francês para o seu dia a dia, para a sua vida, e ainda melhorar a sua pronúncia, porque, por exemplo, essa música ela não fala muito rápido, então você pode tentar ler junto, né, a letra, tentar cantar a música para que você se sinta à vontade. Ponto importante, vocês marcarem sempre primeiro quais são as letras finais que a gente não fala, porque a tendência, não só as letras finais, essas combinações de letras também, a tendência é que quando a gente quer ler uma letra, a gente quer falar todas as letrinhas. Então, você criar um código visual para isso te ajuda a reter como são esses sons da língua francesa de verdade. D'accord? Então, espero que vocês tenham gostado. Voilà, merci beaucoup e a gente se vê bientôt. Tchau, tchau! Não esquece de deixar o seu curtir aqui e de se inscrever no canal. Bisous!